vírus, contágio. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 29 do projeto 3 em 1. Dia a dia, às 7h07 da manhã, ajudando você a chegar mais perto da realização dos 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E ontem a gente estava aqui no projeto 3 em 1, eu estava falando sobre gratidão, né? Eu falei sobre algumas coisas que a gente tira por menos, que a gente se acostuma, que começamos a olhar para elas como ordinárias e não percebemos o extraordinário que tem em tanta simplicidade à nossa volta. Aí uma pessoa que estava aqui ontem, a Giovana, ela perguntou assim: eu tenho muito medo de adoecer, o que eu faço, né? E aí eu falei com ela ontem. Então é o seguinte, falando em gratidão, é mais fácil, claro, nós nos sentirmos gratos e reconhecermos o milagre da vida nas coisas boas, nas coisas que nos agradam, nas surpresas agradáveis, né? Naquilo que nós consideramos bonito, bom, do bem. Mas você já pensou em agradecer as coisas que você considera ruins, que você considera más na sua vida, as coisas do mal, ou na sua vida mesmo? Você pensar nos piores momentos, nas piores relações, nos relacionamentos que mais te destruíram. Você já pensou em agradecer por isso? Imagina como você seria hoje se não tivesse passado por essa crise, por essa dor, por esse momento. Uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs é: nós não conseguimos conectar os pontos olhando para frente, nós só conseguimos conectar os pontos olhando para trás. Eu acredito que já deve ter acontecido com você. É muito comum a gente olhar para trás a um fato que na época que a gente estava vivendo, quando nós estávamos no olho do furacão, nós nos sentimos que aquilo era péssimo, né? A gente tem essa tendência a atribuir um julgamento de valor aos acontecimentos, aos fatos. E aí a gente fica julgando os valores como bom ou ruim, né? Os fatos, aliás, a gente julga. Mas depois que passa, depois de um tempo, vem aquele sentimento de: aquilo precisava acontecer, aquilo foi importante, aquilo me mostrou um outro ponto de vista, aquela crise, aquela dor, aquele sofrimento me fez construir músculos. Eu estou mais forte emocionalmente, mais forte espiritualmente. Hoje eu sei lidar com essas situações. O sofrimento, como eu já citei aqui, a Viviane Mosé, ela diz que ele rasga a nossa alma para caber mais mundo. O sofrimento nos move, nos tira da zona de conforto, nos sacode, né? E aí tem aquela história que você já deve ter ouvido falar, mas que é sempre bom relembrar. Porque relembrar é um exercício de memória, o maior grau de memória é onde a gente tem a verdadeira sabedoria e não em acúmulo de informação. Cada meme que forma os códigos de informação que nos compõe como seres linguísticos. E aí, essa história é aquela, né, que o pai, ele ficou sabendo que o filho dele foi andar na floresta. E lá na floresta ele encontrou um cavalo forte, de raça, poderoso. E ele trouxe o cavalo para casa e agora ele era o proprietário de um grande cavalo. E as pessoas, então, vendo aquele acontecimento, falaram: que bom, né? Mas o pai do rapaz falou: não sei se é bom. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí veio um tempo que o rapaz estava andando no cavalo e caiu do cavalo. E aí quebrou a perna. E aí as pessoas ficaram: uau, mas que ruim, né? Que pena, que triste. Caiu do cavalo, quebrou a perna. Aí o pai falou: não sei, pode ser que sim, pode ser que não. E aí passou mais um tempo, vieram as tropas recrutando rapazes para ir para a guerra. E aí o filho dele não foi para a guerra porque estava com a perna quebrada.
E aí as pessoas falaram, uau, que sorte, né? E o pai, não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Pois é, Lilian, é muito legal essa história, né? Essa história é sempre bom a gente relembrar, a gente contar pra gente mesmo, pra gente lembrar que aquilo que tá acontecendo, em vez de nós entrarmos nessa tendência automática de ficar julgando como bom ou como ruim, se nós tivermos essa postura desse pai de observar para tudo e olhar, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? E neutralizar mais os fatos. Eu adoro aquela frase que diz assim, é o que é. É o que é muito bom. Em vez de a gente ficar, é bom, é ruim, é mal, é do bem, mas é o que é. É o que é, tá ali, tá presente, é a realidade. Se a gente julgar como bom ou como ruim, não vai fazer a coisa sumir, né? Então os desafios, as crises, as dores, os sofrimentos, a gente também agradecer a eles. Agradecer a possibilidade de crescer mesmo, como a Viviane José diz, rasgar a alma e caber mais mundo. E a nossa capacidade de suportar, né? E quando a gente agradece ao que a gente considera ruim, ao que a gente considera mal ou sofrimento, agradecer mesmo, a gente desenvolve um sentimento diferente em relação àquilo, né? É uma honra à própria vida como um todo. A gente não fica querendo viver metade da vida, mas a gente fica abraçando a integralidade da vida, com luz e com sombra. Isso faz com que a gente aceite tanto lá fora, o que a gente vê no mundo, aceitar as luzes e as sombras do mundo, e faz com que a gente aceite as nossas próprias sombras e as nossas próprias luzes de uma forma mais equilibrada, mais harmonizada. E quando a gente faz isso, nossa mente fica mais clara, a gente tem mais clareza para ver que as coisas são o que são. E quanto mais a gente aceita as coisas como elas são, mais nós conseguimos lidar com elas, mas nós desenvolvemos dentro da gente os músculos capazes de saber lidar com as situações do momento presente, né? Então, quando a gente fala de vírus, de coronavírus, é muito interessante, porque não só existe o vírus biológico, o vírus que pode nos infectar na nossa respiração, mas existe o vírus da mente e o vírus da emoção, e tá tudo ligado, né? Quanto mais a gente, dependendo de como nós orquestramos os nossos pensamentos e as nossas emoções, nós podemos estar nos colocando mais suscetíveis ao próprio vírus biológico. Olha que coisa, né? Se a gente olha para aquilo que nós tememos, nós temos medo, com um sentimento de aversão, né? Ou com um sentimento de combate. Olha essa palavra, combate, é uma palavra que traz como a nossa linguagem é bélica, né? Às vezes a gente quer falar em paz, mas a gente tá falando de combater as coisas. E tudo aquilo... Oi, Giovana, eu tava falando aqui da sua pergunta de ontem. Quando a gente faz, a gente olha para algo com medo, com raiva, com aversão, isso é uma emoção forte, são emoções muito fortes. E quanto mais emoção forte a gente coloca em cima de algo, mais a gente tá ajudando esse algo a crescer, né? Porque a nossa emoção e o nosso pensamento, eles são um foco de energia que ajuda aquilo a crescer, a ter mais disso na realidade mesmo. Então, se a gente olha para as coisas que a gente considera má, vamos combater essa doença, então a gente está colocando mais energia nela, a gente está colocando mais atenção, mais foco, mais pensamento. Aí quando eu falo isso, você pode dizer assim, Dani, mas você está querendo dizer para a gente negar, fechar os olhos para os problemas, viver no mundo dos unicórnios e dos arco-íris, onde tudo é lindo? Não, eu estou falando exatamente o contrário aqui, né? Eu estou falando justamente para a gente olhar, quando eu digo agradecer, né? Agradecer ao desafio, à crise, porque isso com certeza está nos transformando e está nos fazendo crescer e suportar mais, né? Isso está nos preparando para o futuro, para próximos desafios. E se a gente quer saúde, então em vez de focarmos no medo da doença, em vez de focar no medo do pior, do que pode acontecer, porque quando a gente foca no medo,
nossa mente começa a fabricar o que de pior pode acontecer. E isso é até legal fazer. É até legal fazer assim, o que de pior pode acontecer. E aí a gente lidar com essa situação, porque é uma possibilidade real, né? A partir do momento que a gente lida com esse pior, então a gente foca a nossa mente no que a gente quer que aconteça, né? Então a gente foca o quê? Na saúde. E a gente foca de que jeito? Agradecendo, né? Agradecendo que a saúde está aqui, que ela está presente, que ela existe e que essa saúde, ela é uma dádiva, é uma bênção e é algo pra gente realmente reconhecer e fortalecer, né? E a saúde, às vezes, nem sempre está sob nosso controle total, mas tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Hábitos e rotinas, principalmente de pensamento e de que emoção a gente está gerando. As nossas emoções, elas fortalecem o nosso sistema imunológico. Aquilo que a gente pensa, que a gente sente, faz liberar química no nosso corpo. Então, se a gente foca no que a gente tem medo e a gente libera no nosso corpo cortisol, alguns hormônios que vão deixar o nosso corpo mais fraco. E se a gente foca naquilo que a gente tem, naquilo que são dádivas e bênçãos, a gente está ajudando a liberar no corpo uma química da serotonina, da dopamina, que são hormônios que vão deixar o nosso corpo mais saudável e mais imune mesmo, tá? Então, dito tudo isso, quando eu falo de vírus, eu quero falar sobre contágio, no sentido que não é só a biologia ou a matéria que contagia os vírus biológicos, mas os vírus de linguagem, os vírus que estão no nosso pensamento, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, as palavras que a gente usa, está contagiando como um vírus. Tem certas coisas que viralizam, né? A gente vê muito isso na internet. Tal coisa viralizou. Por que viralizou? Por causa do gatilho mental, do medo que está dentro do nosso cérebro. E que as pessoas, elas tendem a prestar muita atenção naquilo que dá medo, naquilo que dá um impulso de perigo. Mas, se nós ativarmos o nosso neocórtex pré-frontal e nós começarmos a prestar mais atenção naquilo que nós escolhemos, ou ao invés de prestar atenção naquilo que a nossa amígdala ou cérebro reptiliano vai se assustar, aí a gente vai estar intencionalmente gerando uma forma de ter mais controle mesmo sobre nossa vida, né? E de ter responsabilidade sobre o que é que a gente viraliza, sobre quais são os vírus que saem de nós para o nosso ambiente, o que é que a gente está contagiando, né, em volta de nós. É saber que a gente tem uma responsabilidade sobre a nossa energia. O tipo de energia que a gente tem impacta o ambiente que a gente entra. E é uma forma de viralizar também uma presença que sai da gente quando a gente fala, quando a gente emana. Então, o que é que você quer emanar? O que é que você quer ser? Que tipo de vírus você quer contagiar as outras pessoas, né? Um vírus que dá às pessoas mais clareza, mais capacidade de prestar atenção e ter escolhas criativas, né, que possam ajudar a resolver o problema. Porque quanto mais pessoas empoderadas, que acreditam que elas podem, quanto mais criatividade a gente tiver, clareza mental, poder de tomar decisão, melhor a gente vai encontrar soluções para sairmos das crises. E quanto mais... Oi, Jaque! E quanto mais nós estivermos focados no medo, quanto mais nós estivermos reagindo, né, ao que é posto lá fora, menos capacidade de ser parte da solução nós seremos. E a gente vai estar se colocando como parte do problema. Tá fazendo sentido, gente, tudo isso que eu tô falando? Então a mensagem principal de hoje é essa. Nós, cada um de nós, também somos um tipo de vírus, porque a gente também contagia com a nossa energia e com a nossa presença. E aí, como que você vai querer ser na vida, no seu dia a dia? Você que vai querer ser aquela pessoa que contagia o mundo com criatividade, com clareza mental, com presença de ser, presença de espírito, ou você vai querer ser aquela pessoa que contagia com medo, com raiva, com antagonismo, com aversão, né? Que só vai deixar nossa mente mais fraca e menos capaz de ser parte da solução. Faz sentido para você?
E a partir então dessa consciência, porque isso é uma consciência da integralidade da vida, nós observamos o mundo como ele é, a vida como ela é. E isso faz com que nós tenhamos um maior grau de possibilidade de agir na vida com mais potência. É isso, gente. Grata. Vocês têm alguma pergunta? Ontem tiveram 2 perguntas muito legais. Uma pergunta que me fizeram, né, há pouco tempo foi: mas Dani, como que eu posso criar uma nova versão de mim nesse período, que é um período de tanta incerteza? Aí é que tá. Sempre que nós estivermos em frente ao que a gente considera desvantagem, existe um exercício que é o exercício que eu aprendi no livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, que é assim: você buscar vantagem na desvantagem, né? No caso dele, ele conta a história do filho que nasceu surdo, aparentemente uma desvantagem. Mas como aquele pai da história, ele pensou, pode ser que sim, pode ser que não. E esse filho acabou desenvolvendo uma profissão onde ele criou mecanismos para ajudar os surdos e ficou muito rico com isso, né? Teve uma vida de bastante prosperidade, criatividade. Então ele usou aquilo que era uma desvantagem e transformou numa vantagem. Assim como eu tenho uma cabeleireira, pessoa que corta meu cabelo, a Carmen, depois você põe aí Carmen Boutique, ela não tem cabelo. Ela corta o cabelo das outras pessoas, ela não tem cabelo. E durante muito tempo aquilo foi uma grande dor para ela, quando ela descobriu que ela tinha essa doença, que o cabelo dela começou a cair muito, ela começou a usar peruca, até que um dia ela resolveu assumir essa desvantagem, né? Assumir essa dor, assumir esse sofrimento. E até hoje ela não usa mais peruca, ela vive com careca mesmo, né, no mundo. Só que aquilo trouxe para ela uma potência, trouxe uma força de identidade que é todo o diferencial dela. Então, ela tem um salão de beleza, né? E nesse salão de beleza, ela não só é cabeleireira normal, assim, que corta o cabelo, mas ela é especializada em apliques, perucas e tratamento de pessoas que estão com queda de cabelo ou não tem cabelo mesmo, né? E aí ela sabe lidar melhor do que ninguém com isso, porque ela sabe lidar com a baixa autoestima dessas pessoas, ela sabe lidar com a dor dessas pessoas que estão muito feridas, né? E ela, melhor que ninguém, sabe fazer isso. E isso traz para ela uma marca, uma força, uma potência. E ela é uma pessoa maravilhosa. Depois vai lá no Instagram dela, Carmen Boutique, é o Instagram dela. E então ela também transformou uma desvantagem numa vantagem. Ela transformou a maior dor dela no negócio dela, né? Então a gente pode olhar para essa incerteza e transformar ela na nossa maior vantagem. O momento de incerteza é o melhor momento, que é o momento que a gente pode realmente se reinventar, que a gente pode realmente tirar de lá do fundo aquilo que estava guardado, porque nos momentos tão certinhos a gente tem mais medo, na verdade, de olhar para o diferente, né? Então, por isso que eu me sinto muito honrada mesmo de trazer esse tema de você realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano, agora, no meio dessa incerteza. Por quê? Porque é na incerteza que a gente consegue, como se fosse uma obra que está acontecendo na casa, sabe? Que tá tudo bagunçado e aí tá tudo de perna pro ar mesmo, e aí a gente consegue achar coisas que, quando tava tudo arrumadinho, a gente não sabia onde tava. Ô Lilian, grata também pela sua presença aqui, maravilhosa. E aí, nesse momento a gente consegue olhar para dentro, encontrar os nossos tesouros que estão lá escondidos, querendo sair, e a gente não deixava antes, porque tava tudo tão certinho, tão cômodo, tão naquela rotina, né? Então, vamos aproveitar essa incerteza e abrir nossas caixas de tesouros
porque esses desejos que estão aí dentro de você querendo ser realidade, o mundo precisa deles. Grata, gente, pela sua presença aqui. As lives não estão mais ficando 24 horas, né? O Instagram mudou, então mais tarde, por volta do meio-dia, eu vou colocar a gravação dessa live de hoje no Telegram, tá? Então, se você quer participar e estar lá no Telegram, vem aqui onde tá meu nome, Dani.cunha, clica lá no meu perfil, tem o link, você se inscreve, que através dessa inscrição você vai receber não só essa gravação, mas outros conteúdos que eu faço com outros convidados e também os áudios e as tarefas que eu passo do projeto 3 em 1. Oi, Rafa, que bom ter você aqui. Grata, gente. Até mais tarde. Até o Telegram. Tchau.